ciências, a parte de física, certo? Vamos falar hoje sobre pressão. Outra coisa, lembra? Bem, pressão, gente, dentro de ciências, dentro de física, está dentro da hidrostática. A hidrostática, ela trabalha em relação à pressão, né, de líquidos, gases, superfícies e outros materiais, tá? Então, o que vem a ser pressão? A gente não temos, às vezes, não temos nem ideia, né, da importância que pressão ocorre no nosso cotidiano. Por exemplo, vamos pensar em um prédio, né? Um prédio, quando é construído, ele é feito através de uma estrutura de concreto. Então, existe o peso, né? A força que vai ser aplicada ali, naquela estrutura de concreto, em uma determinada superfície. Então, existe um estudo em cima de pressão para que possa calcular e saber, digamos assim, a capacidade, né, que daquela área, aquela superfície vai suportar aquela estrutura com o peso que esse prédio tem, tá? Outras coisas mais simples é um simples utilizar de uma faca em casa ao cortar uma carne. Nós exercemos uma pressão, né, com um material que é a faca, tá certo? Em uma superfície que é a carne. Então, existe também aí a questão de pressão. Vamos pensar também em determinada superfície onde tem algo em cima. Esse objeto que está em cima dessa superfície também está exercendo uma pressão. Então, tudo isso é estudado dentro da hidrostática, no conteúdo chamado pressão, tá certo? Vamos pensar o seguinte, há aulas anteriores ou posteriores mesmo, que se estuda as leis de Newton. As leis de Newton, ele traz justamente uma grandeza chamada, a gente representa por N, tá certo? Esse N é Newton. Então, é como assim, é como um metro. O metro a gente representa por M, né? O litro por L. A pressão, tá certo? A força, M, é a força. A gente representa pela letra M, tá certo? Uma unidade, digamos assim, de medida que a gente utiliza em pressão. A pressão em si, pela letra P, a gente chama de Pascal. Tá? Também é uma unidade de medida, essa letra P, que a gente vai utilizar, tá certo? F, a gente vai chamar de força. Essa força é medida em Newton, tá certo? A força é medida em Newton. É uma grandeza, como eu já expliquei. Por exemplo, o quilograma. Quilograma é uma unidade de medida. O Newton é uma unidade de força, tá? Vamos utilizar também aqui uma outra letra chamada A, que a gente vai chamar de área. Bem, vocês, como são oitavo e nono ano, devem recordar o que vem a ser área. Por exemplo, eu tenho uma superfície aqui. Tá certo? Vamos supor que eu tenho aqui 10 metros e aqui 5 metros. Aí eu quero calcular a área dessa superfície aqui, ó. A área dessa superfície. A área, seja de um quadrado, seja de um retângulo, tá certo? Nesse caso, um retângulo é base vezes altura. A área desse retângulo seria 10 vezes 5. A área desse retângulo seria 10 vezes 5, 50 metros quadrados. Então, isso é calcular a área de uma superfície. Estou mostrando isso aqui só para, matematicamente, né,
vocês se recordarem o que vem a ser área, tá certo? Então, para a gente ter uma ideia melhor do conceito referente força, pressão, né? Então, vamos colocar aqui, ó, pressão é a força. Quem não entender, me pergunta que eu posso ler, tá? Pressão é a força que age sobre uma unidade. Pressão é a força que age sobre uma unidade de superfície. E ela é representada da seguinte forma, gente. Através de uma equação. Professor! Através de uma equação. Pressão é igual a força dividido pela área. Como eu já tinha dito para vocês, a unidade de pressão, não é isso? A gente chama de Pascal. Por isso que é uma letra P. Não é porque seja pressão. F é a força, que é representada em Newton. E A é a área ou superfície, tá certo? Copiem isso, por favor. Pressão é a força que age sobre uma unidade de superfície. A equação para se calcular uma pressão que é feita em uma determinada superfície é P é igual a F sobre A. É só uma razão entre a força e a área. É uma divisão. F é força, que é representada na grandeza Newton. A é a área de uma superfície. E P, que é a pressão, a gente chama essa unidade de Pascal, tá certo? Eu vou exemplificar com números. Professor! Sim, um exemplo. Tá? Do negócio. Tá muito longe. Tem uma pedra de mármore, tá certo? Que ela tem aqui 20 centímetros por 10 centímetros. A gente sabe que uma pedra de mármore, né? Ela é pesada, né? Bastante pesada. Aí vamos ter a seguinte ideia, que ela esteja apoiada, tá certo? Eu não tô vendo nada, velho. Esse material esteja apoiado em uma mesa ou qualquer outro local. Vamos ter ideia, tá certo, da pressão que ela exerce sobre uma determinada superfície. Então, as dimensões dela é exatamente essa, 20 centímetros por 10 centímetros, tá certo? E vamos pensar o seguinte, que ela esteja exercendo, ela pesa, e o peso dela, tá certo, seja de 20 newton, como eu falei aqui, ó, a força que ela está exercendo, tá certo? Mãe, agora não. Newton. Vamos ter essa ideia, tá bom? Então, nós temos que, primeiro, temos que calcular o quê? A área dessa pedra de mármore, não é verdade? Então, nós temos o quê? A área de um retângulo, porque ela é em formato de retângulo, é igual a base vezes a altura. A área do retângulo é igual a 20 vezes 10. Nós temos aqui a pedra de mármore. Tá certo? O peso nós já temos. Aí um peso de 20 newton sobre a mesa. Tá?
Então, vamos calcular a área da pedra. Então, a área é igual. Nós temos aqui 20, vai nos dar 200, qual unidade de medida aqui? Centímetros quadrados. Por que eu coloquei centímetros quadrados? Porque eu calculei área, não é isso? Então, Não, aqui, olha, a pressão que ela está exercendo. eu coloco tudo no quadro. Maneira. Porque o meu celular tá travando. Tá cheio de coisa. Sabemos que a pressão é igual a força dividido pela área. Tá certo? Então, veja só. A ideia é, nós temos uma pedra de mármore, tá certo? Que está sendo colocada em cima de uma mesa. Então, a força que ela está exercendo, o peso dela é de 20 newton, tá certo? E a área dela nós não temos. Então, o que nós temos é as dimensões dela, 20 centímetros por 10 centímetros. Então, eu vou calcular a área dela, a superfície que ela está apoiada. Tá? Então, calculando a área, eu teria que calcular a área de um retângulo. Calculando a área de um retângulo, seria 20 vezes 10, que vai nos dar 200. A grandeza é centímetro, então fica centímetro elevado ao quadrado. Tá? Agora sim, nós podemos, já que temos o peso, que é a força, tá certo? O peso, que é a força que está sendo exercida, e temos a superfície, que é a área, que nós calculamos. Pressão é igual. A força que ela está exercendo é de 20 newton. Então, 20 dividido pela área que ela está apoiada. 200. É isso? A partir daí, nós temos aqui 20 a força newton, né? Vou botar até aqui, e 200 centímetros quadrados, tá certo? Que foi a área que nós conseguimos calcular. Tá? Então, se a gente for pegar e dividir isso aqui 20 por 200, 20 é menor que 200. Então, eu teria que acrescentar um zero aqui. Se eu acrescentar um zero aqui, eu boto 0,. Tá? Então, nós temos 200 dividido por 200, dá 1. 1 vezes 200, 200 para 200, nada. Então, minha pressão será igual a 0,1 newton por centímetros quadrados. Então, aí, bem, então, veja só recapitulando. É novela. Nós tínhamos uma pedra de mármore apoiada sobre uma mesa, exercendo uma força com peso de 20 newton, a força que estava exercendo. Então, eu precisava calcular a área dessa pedra. Então, a área dela, como é um retângulo, é base vezes altura, esta medida por esta. Ou comprimento por largura, conforme queira. Então, eu tenho o quê? 20 vezes 10 me dá 200. A grandeza é centímetros, ficou 200 centímetros quadrados. Bem, a pressão é o que eu gostaria de calcular. Ela é a força dividido pela área. A força que ela exerce é o peso de 20 newton. 20 newton. A área da superfície, 200 centímetros quadrados. Eu dividido 20 por 200, me dá 0,1. Então, a pressão que essa pedra está exercendo na mesa, ela é de 0,1 newton por centímetros quadrados. Alguma dúvida, alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta. É interessante esse negócio de pressão. Por exemplo, até uma agulha, uma costureira, quando ela pega uma agulha e vai fincar, né, enfiar em um determinado tecido, com o tempo de uso, ela precisa trocar a agulha. Por quê? Porque a ponta dela vai se desgastando de qualquer maneira. É feito a faca. Nós temos o costume de amolar. Então, quanto mais grossa a faca estiver, maior força aplicamos. Ela estando bem amolada,
Eu não preciso Sei lá, aplicar talvez tanta força. Então, tudo isso é pressão em superfície. É até interessante, um tempo atrás, eu fiz uma expo física, né? Uma exposição de física em uma determinada escola, e teve uma equipe de alunos que eu pedi que construísse uma cadeira de pregos. Isso quer dizer, pegaram um pedaço de madeira, mais ou menos do tamanho de um assento de uma cadeira. E ali eles colocaram 800 pregos. Furaram e colocaram 800 pregos. Então, qualquer pessoa poderia sentar na cadeira de pregos e não iria se machucar. Por quê? Porque nós tínhamos uma superfície grande, mesmo pontiaguda que o prego é, a superfície distribuída foi grande, de 800 pregos. Agora, se eu colocar ali 10 pregos, quem sentar, meu amigo, não vai dar certo, não é verdade? Por quê? Porque o peso da pessoa em Newton, né? A força aplicada na superfície é que só tem 10 pregos. Mas se eu tenho 800 pregos, a força que está sendo exercida não vai ser suficiente para machucar a pessoa com seu peso, tá entendendo? A pressão não é tanta, porque a pressão está sendo distribuída para 800 pregos e não 10 pregos. Tá certo, gente? Alguma dúvida? Então, olha, tudo de bom. Achei maravilhoso, poucas pessoas participando, mas fico muito feliz. Convide os colegas, os amigos, tá certo? A nossa própria live, a nossa próxima live, que é muito interessante. Não vamos ficar com a mente parada em casa. De coisas ruins já basta que a gente anda escutando e presenciando e vendo, né? Vamos ocupar a mente, tá certo? Estudando, é o que vocês precisam, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.